galera, estamos no ar. É aquele recado de sempre. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. @pode ser mais e o meu arroba tá aqui embaixo, @Laura Portioli. Se inscreve no canal e não esquece de deixar seu like. Bom, a nossa convidada de hoje é ela, que é psicóloga infantil, especialista em família. Com vocês, Dani Freixo. Ai, eu adorei! Linda, obrigada, Laura, pelo convite. Obrigada a você. E por que você é especialista em família? É minha maior curiosidade, assim, não É a maior que eu li... curiosidade? É, porque eu pensei, é muito diferente das outras psicólogas. Por que logo em família, entendeu? Porque eu me apaixonei, assim. Eu acho que eu sempre fui... Eu tô formada há 25 anos, né? A minha idade, praticamente. Praticamente, só pra gente... Então, pensem a minha idade, né? Tô com 48 anos. E lá no começo, quando eu me formei, eu tinha certeza absoluta de que eu nunca ia trabalhar com crianças e pais. Era, tipo, a certeza que eu tinha. Por quê? Ai, porque eu falava, não, eu não concordo muito, fica virando criança do avesso e tudo mais. E aí, depois de 2 anos e meio, eu fui me apaixonando. Através das histórias dos adultos, eu fui me encantando com a ideia de ajudar famílias, pais e filhos, a gente construir histórias melhores. Então, eu comecei atendendo adultos. Chegou uma hora que eu estava já, assim, encantada com a educação, com o trabalho com os pais, com orientação para que eles eduquem de um jeito que mantenham a proximidade e, ao mesmo tempo, formem pessoas prontas para a realidade. E aí chegou uma hora que eu decidi que eu não atendia mais adultos que não fossem pai e mãe de alguém. E aí comecei com as crianças junto. Então, sempre esse trabalho envolvendo todos, pais e filhos, né? Então, sempre... Aí eu comecei a fazer palestra para pais, escrevi livro... Hoje eu tenho cursos, mentorias, então assim, tudo para formar essa família com paz e proximidade e ao mesmo tempo boa direção. E qual é a maior dificuldade hoje de educar crianças? A maior hoje, você quer de sempre. Eu acho que assim, a minha geração de pais, você é muito jovem, mas a nossa geração foi uma geração que viveu aquela transição, né, da criança, que era... Criança fica com criança, não tinha muito... Tem um mundo interno rico, o que está acontecendo com eles? Não tinha muito essa atenção mesmo. E, ao mesmo tempo, a forma de correção era... Não quero nem ouvir. Já pro seu quarto, cata pelo braço, aquela coisa toda. Então, a minha geração, eu não tenho pesquisa sobre isso, mas eu posso te dizer que provavelmente foi a que mais... Foi a que iniciou o processo de fazer terapia, entender a própria história e tudo mais. Só que a hora que a gente virou pai e mãe, meio que a gente virou agora quem gera o trauma, entende? Enquanto a gente era filho, mas é assim porque minha mãe, porque meu pai, tarará. Eu faço o que eu quiser. Isso. Então, na hora que a gente virou pai e mãe, eu acho que hoje o nosso maior desafio é sair dessas duas pontas. A gente vê uma geração de pais, né? Muito permissivos, filhos muito atendidos. Pode tudo. Pode tudo. Eu fico pensando que quando ele estiver super satisfeito, ele vai lá fazer o que precisa. E faz? Não, claro que não. Porque você quer levantar e fazer as coisas que precisa? Não, você quer ficar relaxado lá, fazendo só o que você quer. E aí, eles acabam oscilando para as estratégias da nossa infância. Acaba gritando, ameaçando, se você não levantar agora, aquela coisa toda, castigando e tudo. Você é contra isso? Sou. E aí eles se culpam. Só que aí a hora que se culpam, eles pensam, eu tô sendo o pai que eu falei que eu não ia ser. E aí eles se fragilizam de novo, aí agradam os filhos de novo. E aí fica nesse ciclo, né? Então... É infinito, então. É uma dinâmica que se alimenta mesmo. Na ponta, a permissividade. O que essa criança aprende? Alguém vai resolver pra mim. Pais fazendo prova pelos filhos, estudando para eles, lição para eles. Eu não posso deixar ele falhar, quando falhar é tão importante. E nessa ponta, filhos que aprendem que só precisam ir quando o grito chega, ou quando eu vou perder alguma coisa, ou vão tirar alguma coisa de mim, né? Então, existe um caminho do meio que ele é mais trabalhoso, mas ele é muito legal. Como que é esse caminho do meio? Como que acha ele? Como é que acha, né? Primeiro, nossa, assim... Tem tempo, vamos, né? Primeiro, assim, o caminho do meio, ele está na oportunidade diária que a gente tem de educar uma criança, um filho. Ele não está no tudo já está pronto, ou ele já deveria saber, mas ele está na oportunidade da gente olhar, por exemplo, um filho que você fez um combinado,
filho, agora você vai chegar em casa, vai almoçar e depois vai sentar e fazer a sua lição, estudar, para depois você sair para brincar com seus amigos. Combinado? Combinado. Quando a criança fala combinado, ela só tá dizendo, beleza, eu combinei com ele, mas eu vou lá fazer o que eu quiser, entendeu? E a hora que você encontra com isso, os adultos só estão recebendo uma informação do que ele já dá conta de fazer, o que ele ainda não dá. Entendi. Como a gente tem um coração muito centralizado, que quer fazer o que quer, as crianças também, por isso que é tão difícil. Por isso que uma criança de 2 anos faz birra. Ela já sabe o que ela quer, o que ela não quer, ela quer agora, essa coisa pra toda. ontem, É pra ontem. Então, o comportamento dos filhos contam onde eles estão numa curva de aprendizado que sai do eu faço só o que eu quero para eu aprender que é bom fazer o que precisa. Porque isso vai me trazer um bem muito maior do que o bem-estar imediato, que no fim do dia acaba sendo prejudicial. Se a gente comer tudo que a gente quiser, se a gente só dormir o dia inteiro, se a gente ficar vendo só Netflix, televisão, fazendo tudo que a gente quer, em algum momento isso não vai dar certo. Vai custar a tua saúde e tudo mais. Então, esse caminho do meio, ele é como se você... Eu gosto de 2 estratégias, né? O ou você e aplicar a consequência direta. Entendi. O ou você é mais ou menos assim. Uma criança tá... A gente precisa fazer eles pensarem, né? Que plantando uma situação, um comportamento, eles vão colher algo bom. E continuando a fazer isso, eles vão colher algo ruim e eles são responsáveis. Então, a gente sempre dá as opções, obviamente. Mas imagina uma criança ou mesmo um adolescente, olha, vê o que você prefere. Ou você faz sua lição, chegando da escola. Quando der tal horário, você vai poder sair com seus amigos. Ou você fica nessa enrolação que você tá, ou reclamando, se queixando. Porque aí vai, né? Que a escola não é justa, que os professores não sei Muita o quê. lição de casa. Que é muito, que tarará. É o que é, pronto, aceita que dói menos. E... a consequência é que, infelizmente, a lição precisa ser feita mesmo. O tempo que você teria para sair, para ir para o videogame, para o que for, você ainda precisa fazer sua lição. E aí, a gente tolera, suporta qualquer uma das opções. Você não vai torcer ou convencer disso. Às vezes, ele precisa experimentar um dia terrível. Péssimo. Ele perdeu mesmo a saída, os amigos foram, ele ficou e tudo mais. Para ele entender que, nossa, muito menos desconfortável sentar e fazer o que precisa... do que eu ficar nessa luta e perder coisas mais importantes. Então, você vai, na verdade, treinando a lógica de que tudo tem consequência, é você que vai viver. E isso vai gerando capacidade de escolha, autonomia, responsabilidade, bons princípios e valores. Você vai, na verdade, ajudando ele a pensar as coisas e pensar que é ele que vai estar na situação. No castigo, por exemplo, o que a gente pensa? Se meu pai e minha mãe souberem, eu vou estar com problema. Então, qual que é a estratégia que normalmente as crianças e jovens utilizaram? E se eu perguntar para todo mundo que está aqui, a gente também utilizou. Você omitiu ou mentiu. Então, seus pais passam a não ser mais a pessoa com quem você realmente confia. E você começa a ficar sozinho, às vezes, em situações muito difíceis, entendeu? E, assim, como que faz esse movimento de você romper um ciclo? Porque, assim, é muito difícil você, tipo, falar assim é lindo, mas como que você exerce realmente? É difícil, né? Eu imagino. Tipo... O maior desafio está... Esse pai e essa mãe também têm um coração centralizado e eles também gostariam que esse filho já fosse do jeito que eles gostariam que ele já fosse. Entende? Entendi. Então, primeiro o adulto precisa entender que tudo é um processo de aprendizado. É uma curva enorme de aprendizado. Para qualquer coisa na vida, a gente está aprendendo. E nossos filhos também. Então, a hora que a gente entende isso, você, na verdade, aceita que ele está aqui, na escadinha de aprender. E isso aqui é uma informação importante do que ele já consegue e do que você pode chamá-lo a aprender. Então, os adultos, muitas vezes, infelizmente, eu acho que esse é o meu maior trabalho com os pais, a primeira resposta de qualquer ser humano quando ele frustra é uma resposta muito ruim. Então, às vezes, os pais oscilam mesmo entre eu espero que ele vá lá e faça, mas ele é um ser humano, ele não vai lá fazer, porque ele quer fazer só o que ele quer o prazer imediato. A hora que esse adulto encontra e ele frustra, ele tá, na verdade, frustrado do que ele esperava, encontrando a realidade que não é a que ele queria. E aí ele fala, por que você? E aí ladeira abaixo. Aí o que acontece? Ele se culpa.
Então, tem 2 caminhos da gente romper. Um adulto que entende isso. Então, vamos imaginar, Dani, então você nunca mais gritou. Gritar, eu nem gritava, na verdade, mas... O que você fazia? A minha frustração, até hoje, né? Porque eu sou um ser humano, falho Sim. ainda. Mas hoje eu tô até o melhor. Mas a minha frustração saía muito com palavras muito fortes. Então, eu nunca fui de gritar, ameaçar. Nunca botei minhas filhas de castigo. Nunca bati nada disso. Então, eu falava, tá vendo? Não tem... Só evoluir. Não tenho despejar da raiva. Mas aí, depois eu descobri que sim, tinha. Só era de outro jeito. Era de outra forma. Porque é assim que a gente funciona. Cada um de nós tem um temperamento e a gente frustrado age de algum jeito. Então, ou você é explosivo e fala um monte de coisa e daqui 5 minutos passou. Ou você, sou eu, o conteúdo do que você fala, tranquilamente. É pesadíssimo. É um punhal. É pesado, tipo... Eu lembro para as minhas filhas, ninguém me respeita. E brava, né? Aí elas olhavam e mãe, a gente te respeita. Respeito, né? Tipo assim, foram desmontando. Às vezes o silêncio pode ser bastante agressivo. Ficar quieto, não deixar falar o nada. outro no vazio. Às vezes o desdém, ironia, sair andando. Virar as costas, tchau. Simplesmente deixar o outro sozinho na necessidade dele ou no que for. Então, cada um de nós, toda vez que a gente frustra e a gente sai de algum jeito, a primeira resposta, isso fala muito do nosso funcionamento. Então, a hora que você começa a perceber isso, que é uma lupa bem grande no coração mesmo, você entende que não há nada que justifique você faltar respeito com alguém. Principalmente dentro das nossas casas, que é com quem a gente mais ama e a gente tem mais segurança, por isso que acontece mais. Você não fala assim com um porteiro, você não fala assim com alguém no seu trabalho. Mas a gente tem tanta segurança do amor que acaba sendo o lugar onde a gente mais despeja o absurdo. E aí, caso a gente faça isso, porque vai acontecer, pedir perdão mesmo. Me perdoa, eu falei com você coisas horríveis, isso é errado. E aí a gente vai entrando em justiça. Imagina isso, pais com bons valores e princípios, buscando obedecer esses mesmos valores que eles chamam os filhos a obedecer. E aí vai havendo justiça e paz. E perdão quando necessário para todos os lados, né? E qual a queixa que você mais recebe no seu consultório? A queixa que eu mais recebo... Dos pais, assim, que eles mais reclamam. Hoje, engraçado, eu acho que hoje muitos pais me procuram do tipo, Dani, tô ficando distante do meu filho, eu não sei o que fazer. Distante em que sentido? Distante de você não conseguir mais acessar, de você não ser mais a pessoa com quem esse filho compartilha. E isso... os amigos, né, que compartilham mais do que os pais. Mas Entendi. assim, quando essa casa virou uma casa de briga, essa criança ou esse adolescente entende que eu não posso falar isso porque vai vir bronca, né? Então, eles vão se segurando sozinhos, né? Mas a maior queixa, às vezes, é essa, né? Ou filhos que estão numa permissividade muito grande, então eles realmente não fazem nada do que precisa. E isso vai chegando ou muita briga ou muita folga, se a gente pudesse parar para pensar. E isso vai ficando tão difícil que uma hora eu vou usando estratégias de força e cada vez não mais... funciona. Não funciona, mais briga, mais briga. Uma hora eu falo, eu não tô sabendo lidar, preciso de ajuda, entendeu? Então, quando você falou, por que você trabalha com família? Eu trabalho muito com as dinâmicas mesmo, A gente tá numa relação, qualquer relação que a gente tiver, você colabora para ela ser desse jeito, o outro colabora para ela ser desse jeito. É uma via de mão dupla. Então, é muito lindo de ver, Laura, que assim, na hora que um adulto, e quando eu tô com os jovens, eu também chamo eles para essa responsabilidade, que a gente vai mudando de posição, buscando compreender o outro, ao invés de só querer ser compreendido, buscando Entender o outro lado, não tomando mais as coisas como pessoal, tirando conclusões que ele não se importa. Você tem certeza? Não é verdade. Então, a hora que a gente vai virando, uma pessoa fazendo uma postura diferente, tendo um olhar diferente, ela vira a casa dela inteira. Vira tudo, muda tudo. E como lidar com o início da adolescência e o distanciamento dos filhos nesse período? Então, eu acho que essa é uma construção, assim, que vem desde sempre. Mas é engraçado, eu vejo muito que a proximidade, ela tá muito ligada à justiça, no sentido da gente ser justo com eles. Exemplo,
todos nós erramos. Mas às vezes a gente trata o erro dos filhos de um jeito... Que absurdo que você fez e não sei o quê, que isso não é admissível. Só que você também erra já igual, entendeu? Mas você erra igual hoje, não é quando você era jovem. Entendi. Você erra igual hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem uma expressão que eu gosto muito, que a proximidade, ela vem de um espaço muito potente, que é a gente conseguir encontrar o outro na dor. Então, assim, todos nós experimentamos um vazio, a gente tem necessidade de ser amado, de pertencer, de ser valorizado, de se sentir seguro, né? Todos nós sentimos isso. Nossos filhos também. E na hora em que você encontra um filho ou uma filha que brigou na escola, ao invés de falar, não, vai lá e faz tal coisa, Devolve, né? Na mesma moeda ali. Que, na verdade, seria ou você já devia saber e não devia ter acontecido isso, ou você... Tudo é exigência, percebe? E que, obviamente... Você tem que... Se eu já soubesse, eu já teria feito, né? É difícil fazer, né? Nem a gente consegue. Você toma uma bordoada de alguém, você já... Fala, devolve na hora, ele. Não, você fica... O que aconteceu? Fica mal, não é? Na idade que for. Nem a gente é ótimo, né? Porque eu tenho o dobro da sua idade, né? Tipo, nem a gente, Mas nem a gente, mas eu entendi. Né? Linda. Mas óbvio, né? Você hoje tem relações diferentes do que tinha na escola, mas você sente coisas do mesmo jeito. E vai ser assim sempre, né? Mas é interessante que na hora em que um filho abriu para você o que não fazer, não parta para resolver, não parta para dizer o que ele tinha que ter feito. Porque às vezes ele não tem nem temperamento para fazer, ele tá aprendendo a se posicionar. Mas antes de abrir a boca, antes de fazer qualquer coisa, procura uma situação equivalente que você passe hoje. Tipo, você já passou por uma situação de... Às vezes, sei lá, não foi convidada para uma festa. Aí você fala, que bobagem, né? Não é. Aí eu penso, nossa, quando eu não fui chamada pro aniversário de sei lá quem, eu fiquei tão mal. É desse lugar que eu posso ir lá e falar, filha, como é que você tá? Ela fala, mãe, tô mal. Eu entendo. Eu sei essa dor. Eu conheço essa dor, entendeu? E não jogar pro lado, recusar a dor, ou diminuir. Dizer que é uma bobagem, ou falar, mas então por que você não vai? Ele não tem que ligar pra isso. Ou você tá chamando ela a responder de um jeito pra sair logo da dor. Mas, Laura, assim, uma das coisas mais poderosas, de amor mesmo, é quando você encontra alguém na dor e você fica lá com ela, com essa pessoa. Você suporta, sabe? Você diz quase isso. Eu sinto isso também. Eu sou tão humana quanto você e você não tá sozinha. Desse lugar é a coisa mais linda. Porque a hora que isso chega no coração do outro, ela realmente recebeu amor, ao invés de exigência, vem uma tranquilidade. E aí fala, mas... eu nem queria ir mesmo nessa festa, sabe? Começam a vir... É como se tivesse um buraco. Aí você cava o seu, cava um túnel e encontra. Aí sobe os dois juntos. Aí sobe os dois juntos. Ao invés de você ficar na ponta do buraco dizendo... Você não podia estar aí chateada, ela nem é tua amiga. Ou, nem é pra tanto. Ou você vai falar mal da menina que não convidou. A gente fica dando jeito pra tirar rápido. Entendi. Só que, na verdade, não tira. E a criança ou o adolescente acaba, ou qualquer pessoa, Afunda acaba ficando mais. sozinho numa dor equivocado. Eu não devia estar chateada, mas eu tô. Como faz? Então, essa frase que muitos pais falam, né? Eu já falei também do, não liga. Ignora. Mas como que faz isso? Entendeu? Perdoar até é uma opção. Perdoa, tenha misericórdia. Acho que até é um caminho melhor. Mas assim... mais bonito também, Ignora. Mas como é que você ignora uma coisa que tá te perturbando, que tá te incomodando, né? Então, são encontros muito potentes. E como lidar com as birras quando você é criança? Os pais, né? Lidando com as birras. É interessante que a birra, ela é, na verdade, uma comunicação de frustração. Tá querendo falar alguma coisa. Ela, está falando. Está falando. Eu quero essa garrafa. E eu não tô podendo ter essa garrafa. Só que não existe ainda a capacidade de comunicação. Então, eu me taco no chão e choro. E a forma que a gente precisa fazer com qualquer idade é acolher e compreender primeiro. Também. Primeiro. Então, eu vou chegar e falar, eu entendi, aconteceu alguma coisa que você não gostou. Eu já entendi isso. Eu ainda não sei o que é,
Porque às vezes é isso, uma criança tá tentando encaixar essa tampa Não aqui. consegue. Uhum. A hora que ela não consegue, ela pega isso e buf, te joga longe e começa a chorar. E você fala, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Então, assim, não existe o do nada ela chorou. Não tem. Ah, entendi. A birra começou do nada. Não tem do Tá. nada. Pode ter sido algo, tipo, eu quero botar o tênis no meu pé. E não tô conseguindo. E na minha cabeça eu já consigo botar o tênis no pé, mas na minha execução eu não consigo. Eu pego o tênis, jogo longe e choro. E aí você fica, não precisa chorar. É diferente de falar, eu sei, alguma coisa você tá chateado e tá berrando. Acolher. Uhum. Acolher. Tá ruim e tudo mais. Então agora eu vou esperar você se acalmar, porque a gente precisa ir chamando a criança a se parar de chorar. O que autoritarismo fala? Eu dou um berro e te paro de chorar, mas eu não sei parar de chorar. Você me parou de chorar. Ou eu vou lá e falo, toma aqui Já a que você garrafa, quer. a bala. E aí a bala me para de chorar, mas eu não sei parar de chorar. Entende? Entendi. Ou eu parei porque me deram, ou eu parei porque me pararam. Entendi. Esse lugar do, meu amor, eu entendi, tem alguma coisa... E tá berrando, tá? Dani, mas tá berrando. Tá berrando. Repete, eu entendi, tem alguma coisa que tá muito ruim pra você. Você não gostou, a mamãe já entendeu. Mas agora eu vou esperar você se acalmar. A hora que você se acalmar, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Uhum. Se ele falar, eu acalmei, eu quero muito uma bala. Você pode até falar, ok, você se acalmou, agora você tá falando comigo, vamos lá pegar a bala. Mas o choro não é um problema. O choro é só uma comunicação de que ele queria alguma coisa, encontrou, não teve e pá, chora. Então, a hora que você entende isso... Aí tem mais, né? Aí o adulto tem vergonha porque tá no meio do shopping, porque daí Os pais meu não têm filho... paciência também. Você sente isso? Que os pais não têm paciência? Eu não acho que é falta de paciência. Eu acho que, assim, às vezes a gente é tão autocentrado que às vezes a gente tá preocupado em como eu vou ser vista com meu filho se tá Fazendo birra no no meio shopping. do shopping, né? Entendi. E eu, quando falo pra você que tudo é oportunidade, a birra no meio do shopping é uma oportunidade de educação que o teu filho tá tendo e você pode usá-la. E toda criança faz birra e toda mãe também não sabe o que fazer muitas vezes. Tá tudo certo. Tipo, não se preocupa com os outros. Faz o que você tem pra fazer e acabou, entendeu? Então, a gente vê muitas vezes pais indo pra uma força muito grande pra todo mundo ver que ele não é um banana, sabe? Ou, ao mesmo tempo, ai, para logo de chorar, toma aqui o que você quer. Pra que... Ou dar um tapa. Eu já vi tapa no meio Também, do shopping, assim. entendeu? Não... Ah, isso me deixa muito nervosa. Mas é isso. É assim... E não para de chorar, tá? Deu tapa, não acontece nada. Continua ali chorando, óbvio. É, mas é que assim, é uma tentativa de eu te parar. E muitas vezes ela funciona, só que no tempo... Até um ponto. Isso, no tempo, essa criança, como ela entende que é o adulto fazendo isso com ela, em algum momento ela pensa, o meu ponto é vencer você agora, então você vai ficar sem isso, sem aquilo. Eu não ligo, aí você precisa aumentar Dobrar. a força, entendeu? Entendi. Pro mesmo banho, sabe? E o resultado, por isso que a consequência é tão legal, porque o resultado, no sentido da capacidade de escolha, ele fica muito prejudicado. Então, eu já tive meninos grandes, meninas grandes, que falavam, fazendo coisa errada, escolhendo coisas ruins para si mesmo. Mas falavam para mim, mas não tem problema, meus pais não sabem. Aí eu olhei e falei, mas você jura mesmo? Se seus pais souberem o que vai acontecer? Aí eu vou ficar de castigo. Qual será o castigo? Aí era uma ou outra coisa lá que ele gostava, ou que ela gostava. Eu falei, mas você já parou para pensar que você tá se tornando isso, correndo risco disso? É isso aqui que você tá escolhendo pra tua você. vida. E a sensação que vinha a hora que eu falava era de arregalar o olho, tipo, eu nunca tinha pensado nisso. Então, o menor problema são os pais. O maior problema é você tá indo para uma direção que a princípio você não quer ir, mas é para lá que você tá indo. Então, esse treino da noção de consequência, ele forma, inclusive, para saber fazer boas escolhas, sair de perigos da vida e tudo mais, entendeu? Ceder educa? Depende. Eu acho que ceder porque eu não posso ver meu filho insatisfeito ou frustrado, não. Eu acho que ceder porque... Ser flexível no sentido disso aqui é tão importante para ele, então vamos fazer. E isso não te abandona também, não abandona o que é correto, quais são os princípios que te norteiam e tudo mais. Acho que a gente, saudável. A gente vai... Nesse ceder, eu entendo que a gente vai construindo um espaço que considera. O que você quer tanto comer japonês hoje, mas eu nem... Mas vamos combinar que no sábado a gente vai comer o japonês. Entendi. Mas a hora que você fala, eu quero o japonês agora. Aí não dá, entendeu? Eu entendi. Você quer japonês. Aí seria um ou.
Ou você para de chorar, Entendi. entenda que hoje não é dia de comer japonês e no sábado a gente vai ter que esperar um pouco. Ou você continua chorando, não tem problema. Infelizmente, hoje não tem japonês nem sábado. E aí, às vezes, a resposta, quando você aplica a coisa ruim, vai vir. Porque você me tirou o japonês! Você é pedra, pai, mãe! E aí, eu acho que é a virada de chave da vida. Por quê? Porque a resposta é filho, filha, eu sinto muito. Eu queria muito que a gente fosse no japonês no sábado, mas infelizmente você escolheu ficar sem. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Você que... Foi a sua escolha. A sua escolha, entendeu? Entendi. Aham. E isso, essa experiência sem o japonês é o que vai fazer ele entender que eu não vou ter do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas desse jeito eu não vou ter mesmo. Então, Entendi. de que outro jeito? O outro existe, começa a vir respeito. Eu falo que a hora que um filho pergunta para a mãe ou para o pai, mãe, você pode falar comigo um minuto? Ou mãe, você está ocupada? Ou mãe, eu preciso de uma coisa, você pode me ajudar? É a hora que, tipo, essa pessoa passou a existir. Entendi. Entende? Tipo, ele saiu do centro. Porque num primeiro momento, é tudo para mim, tudo sobre mim, tudo comigo. E ele não enxerga que o outro, às vezes, está ocupado. Aí ele precisa esperar. Então, tudo isso é oportunidade, né? De aprender. A transformação começa pelo adulto. Sempre. Ou não necessariamente. Então, o trabalho que eu faço com adolescentes, principalmente hoje, e crianças a partir de 9, 10 anos, existe um pedaço que dá para fazer, que tem a responsabilidade deles, mas... A autonomia deles A ali. autonomia deles e a responsabilidade na relação também, né? Mas se os pais não tiverem uma nova perspectiva e o como agir, se eu ficar atendendo só a criança sem atender os pais, dificilmente a gente vai mudar a dinâmica. Então, os adultos são muito importantes. Tanto é que com crianças menores, às vezes eu nem encontro as crianças, não precisa. Entendi. Os adultos viram qualquer situação. E os adolescentes, como são? Muito Os legais. piores Eu também. adoro, você acredita? Jura? Adoro. Jura? Adoro. Como é pra você, assim? Ai, eu adoro. Nossa, eu adoro as conversas, eu adoro a tagarelice, assim, tem uma coisa de falar muito. As meninas mais do que os meninos, é verdade. Eu adoro, assim, a possibilidade de ajudá-los a refletir sobre as próprias escolhas, sobre a percepção que eles têm do mundo. Então, às vezes, ainda é uma percepção do tudo é comigo, tudo é contra mim. Eles falam isso muito pra Não você? falam, mas assim, Dão a entender, quando né? as coisas vão acontecendo, você fala, porque a fulana não gosta de mim. Não, mas calma. Como é que você sabe isso? Está lá no coração dela. Então, perceber pra as ver. próprias necessidades, se posicionar de um jeito correto. Tem um criador de uma linha da psicologia que hoje, para mim, ela é muito importante, que é a logoterapia, que chama Viktor Frankl. Ele foi um prisioneiro de campo de concentração. E ele sempre trouxe que a gente sempre tem a escolha do que a gente vai fazer com o que nos acontece. Em que lugar você vai botar isso no seu coração? Você vai botar isso como algo que determinou a tua vida, acabou com a tua vida? Ou você vai botar isso, às vezes, como algo que te deu senso de propósito e tudo mais? E ele também fala que a gente pode sempre agir como um porco ou como um santo perante as situações. Porque é verdade, assim, que todas as situações são um estímulo. A gente é impactado pelo trânsito, uma fechada, pelo que a tua amiga faz, pelo que tua família faz, tudo, né? Tudo, O teu chefe, a gente é impactado o tempo inteiro. E na hora que você entende que sempre há a tua escolha de como você vai agir perante a ação do outro ou a situação, você vai ficando livre. E aí você pode começar a cuidar de agir corretamente, independente do que tenha do outro lado. Então, eu trabalho muito nisso, né? Porque senão a gente vai virando todo mundo agredindo dentro de casa, mas todo mundo se justifica. Então, eu gritei porque você me tirou do sério. Aí você me tirou do sério porque antes eu não sei o quê. E entre os jovens isso acontece bastante. Tem bastante coisa de... Ai, não fala mais comigo, não é mais meu amigo, não... Assim, Coloca os pais como inimigo também. Tem isso? Tem, deve ter. Não como inimigo, mas Como alguém assim... distante, assim. Mais distante. Apático, tipo. A frase Entendi. que eu gosto muito de falar é: eles são as pessoas que mais amam vocês na vida. E é verdade. Então, agora, esse pai e essa mãe
também precisam cuidar de como eles escutam as coisas. Porque uma das coisas, Lau, que você ainda não é mãe, que acontece, é que quando a gente se torna mãe e pai de alguém, a gente experimenta uma vulnerabilidade muito grande. É como se você tivesse de verdade o seu coração andando por aí. Então dá muito... A superproteção, ela vem, essa permissividade vem do eu preciso fazer você não doer para eu não doer também, entendeu? Entendi. Por isso que muita gente é engaiolada. Tipo assim, vive numa super gaiola. protegido. Uhum. É uma tentativa de que você vai passar... Sabe, andar de bicicleta sem ralar o joelho? Eu vou aprender qualquer coisa, mas sem... Mas isso é perigoso também, por um lado. Isso é muito perigoso, porque, na verdade, fragiliza para a vida, não prepara para a vida. Uhum. Então, os pais, num primeiro momento, eu também fui idêntica, tá? Eu queria, tipo, ter o controle sobre tudo para ter certeza de que vai dar tudo certo, para que eu não sofresse. Uhum. Então, ainda é a centralidade do nosso coração, né? E a hora que a vida vai acontecendo, que você tá falando, não tenho controle. De nada, né? Não tenho. Uhum. A gente começa a entender o nosso tamanho pequenino, né? Nós somos pequeninos. Agora, temos um lugar de uma influência muito potente. Então, como que a gente vai influenciar? Como que a gente vai chamar os nossos filhos, por exemplo, a influenciar no mundo que eles habitam? Porque dá muito medo, né? Medo dele ser influenciado, se afasta do fulano, e não sei o quê. E eu já penso, nossa, como que você pode ir lá fazer o bem e amar a amiga que está num momento difícil e... É tão melhor, é tão mais fácil, né? Então, a gente vai ajustando e usando das coisas como oportunidade para ir indo para uma postura boa. E me fala uma coisa, calma aí, que agora eu vou colar aqui, porque eu fiz um negócio chamado Perguntas do Seu José, que me assiste aí, e Dona Maria de Casa. É hipotético, tá? Eu inventei. Adorei. Como ter mais tempo de qualidade com os filhos? Eu acho que a gente precisa se organizar para isso, né? Porque se a gente deixar, engole. Sair dos nossos celulares. Então, assim, empilha mesmo, desliga. Uma coisa que eu fiz muito em casa, e às vezes a gente faz de novo, é jogo de tabuleiro. Sabe, deixa empilhado do lado da mesa do jantar. Acabou o jantar, a gente joga um jogo que é muito gostoso. E acho que a gente precisa se... o celular, ele é tão incrível porque ele conecta quem está longe, mas ele afasta quem está perto. Né? Então, mais do que eu quero o meu filho perto, porque é isso, né? Normalmente os adultos também estão distanciados, mas a gente quer que se aproximem de nós. A gente não quer se aproximar. Ou Eles que venham, né? eles que venham. Ou, caso a gente vá se aproximar, você já vai com a expectativa de que a resposta tem que ser exatamente aquela que você quer. Eu acho que é ir aprendendo o funcionamento. Então, por exemplo, a minha filha mais velha é muito tagarela. Então, ela já chega, mãe, você não sabe o que aconteceu. E tem dias que eu tô tão cansada, eu falo, filhinha, eu não aguento mais. E a menor, ela é mais fechada, por exemplo. A menor é um baita de um aprendizado para mim, porque não é na hora que eu quero. Entendi. Mas quando acontece, é tão profundo, entende? Então, assim... Quem é teu filho? Como ele funciona? Qual é o temperamento dele? Qual é o teu? A gente precisa lutar contra as expectativas que a gente fica criando automaticamente. O que ele gosta? O que você vai convidar ele para fazer? Às vezes no carro é maravilhoso. Às vezes tá todo mundo fora de casa. Vamos nós duas fazer tal coisa? Né? O dia que acaba a luz, que a gente estava falando antes de começar. Vamos olhar a chuva lá fora. O que ele gosta de fazer? Quem ele é? Né? E ir se colocando disponível. Eu gosto muito de estar perto da natureza, fazer passeios, viagens ou que registram, mas às vezes pode ser um piquenique, sabe, no jardim. E criando essas memórias juntos, e isso vai se tornando esse caldo. Um pilar, né? ali. Isso, esse lugar de encontro. Como lidar com os maus resultados dos filhos na escola? Com calma. Não com berro. Não com berro. Eu adoro isso. Qual que é o perigo? O perigo é a gente tende a colocar o nosso valor e o valor deles no resultado. Mas o que é um resultado? Qual que é resultado? Ele é só uma informação de como foi a sua entrega. Então, hoje a gente vai gerar um resultado aqui. Eu estou entregando o meu melhor. Eu tenho certeza que você também. Sim. Pode ser que a gente assistindo fala, nossa, faltou aquela pergunta. Ou tarará.
Só que no resultado, quando você olha ele como informação, você, na verdade, entende como foi a tua entrega, analisa, aprende para entregar na próxima. Sim. Por isso que a gente vive aprimorando. Evoluindo. Quando a gente bota o nosso valor no nosso resultado, e muitas vezes os pais falam isso, você é tão inteligente, você é tão incrível, e fica elogiando para ver se enche, sabe? O ego vai lá. Mas, na verdade, a entrega, às vezes, pode ficar muito pobre. Então, teu filho teve resultado nas provas aí. Olha, filhão, vamos pegar as provas, vamos olhar? Vamos olhar o que você acertou, o que você errou. Mas me conta uma coisa, como é que você se preparou para essa prova? Ele vai falar, meu pai, eu estudei. E aí, você fala, legal, você prestou atenção na aula? Porque são 5 coisas, né? Prestar atenção na aula, tirar dúvida, fazer as tarefas... Estudar de algum jeito que vai aprimorando. Você não vai estudar matemática igual você estuda história, não dá. Não dá para estudar matemática lendo, história também não, tem que estudar fazendo. E quanto mais eles eu brinco que é a casa de tijolo dos 3 porquinhos, entendeu? O que é o coração humano? Faz a de palha e vambora brincar. Só que o lobo derruba. Sim. A de tijolo você vai fazer a melhor casa, entregar o melhor no tempo que levar. E a métrica do bem-estar imediato é da casa de palha. Eu faço qualquer coisa porque eu quero ir brincar. Né? Eu quero jogar bola, tocar flautinha ou porquinho. Mas a casa de tijolo, ela sempre vai levar a gente para um bem maior. Então, essa semana eu conversava com um jovem que foi mal na escola. E ele falava, tá caro isso, tá caro. Eu, é mesmo, tá caro, é caro. Porque aí você fica angustiado, preocupado. Aí você tá nervoso com as próximas provas, porque você precisa tá pressionado, você precisa de resultado. Precisa melhorar. Isso. A hora que você começa a fazer casa de tijolo, você começa a ter resultados melhores. E aí você vai gostando disso. É como se você saísse do bem-estar imediato e fosse para um bem maior de verdade, né? Então, olhe os resultados, não brigue. Só fala isso mesmo. Filhão, vamos ver o que aconteceu. Deu ruim em matemática aí. Vamos olhar? Vamos. Você estava entendendo? Às vezes as crianças vão responder, eu não estava entendendo nada. Então, na próxima vez que você não entender nada, não dá para seguir sem entender nada. O que você pode fazer? Ah, mas eu tenho vergonha de perguntar. O que você pode fazer? Você pode buscar a professora na sala de professor, você pode falar com ela no canto depois. Mas continuar sem entender nada e as coisas vão se acumulando, né? E aí eu vou entendendo cada vez menos. Esse é o resultado que você vai ter. Como que a gente melhora? O desconforto de tirar dúvida hoje é maior do que o desconforto de mal. Só que o desconforto de mal, ele vai aumentando a tal ponto que tirar dúvida tá menos desconfortável do que a nota ruim. Então, por isso que é tão importante que a gente precisa permitir os pais desconfortáveis, os filhos desconfortáveis, entendeu? Porque se ele não tiver esse desconforto, ele não vira para uma boa atitude, entendeu? Isso para adulto, quando vira adulto, só piora. Entendi. Vai levando uma coisa... mas imagina um adulto. Por que os adultos vão lá fazer a ginástica? Porque o médico falou, você vai ter diabetes em sei lá quanto tempo, você tá engordando, você não cabe... Aí você começa. Você começa porque você tá doido para ir fazer ginástica? Não, você começa porque precisa. Precisa, necessidade. E você começa porque o desconforto de uma situação de saúde foi maior do que fazer ginástica. Aí você faz ginástica. Conforme você vai fazendo ginástica, vai fazendo o que precisa, chega uma hora, você acorda de manhã e fala, bora pra ginástica, entendeu? E aí você quer fazer o que verdadeiramente é bom, com um verdadeiro bem que você atinge depois. Mas o começo é sempre empurrado por um desconforto maior, entendeu? Entendi. E qual é a diferença entre permissividade, tá certo, e flexibilidade? Nossa, que pergunta extraordinária. Eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. É total, né? Total. A permissividade, ela é como se ela escapasse a bons princípios e valores. Então, na verdade, você abandona a tua posição de ser alguém numa relação com outra pessoa ou as coisas certas e você vai dizer sim para tudo. Horrível, né? Horrível, perigoso. Preço caro. Perigoso. A flexibilidade vai na direção de você não ter tudo do seu jeito,
o outro também não. E a gente ceder e ser flexível para compreender as suas necessidades, você compreender as minhas, e a gente chegar num ponto Num que consenso. contemple os dois. Eu chamo isso de espaço de consideração. Lembra da intersecção da matemática? Lembra disso? Sim. Que aquele miolinho tem dos dois, mas não vai ser tudo para cá, nem tudo para cá. Esse é um baita de um lugar pra gente estar dentro de casa. Tem que achar um meio termo aí Sim. nisso. Em um mundo tão conectado, como administrar o tempo de tela? Eu acho que existem, na prática mesmo... É possível administrar o tempo de tela? Eu sou muito a favor de tela, qualquer tela que for, depois das tarefas feitas. Inclusive esporte, sol na cabeça. Então, assim, crianças menores... É assim, eu só daria um celular hoje, na idade que eu dei também, que é por volta de 12, 13 anos. Hoje... Tem se recomendado que esse celular ele faça só ligação, que ele não Nada de rede seja um social. celular da rua, né, do mundo lá dentro. Eu concordo. Acho que os pais têm uma dificuldade hoje, porque é difícil suportar a pressão, né, do todo mundo tem, mas ok, suporte. Todo mundo, não você você. não é todo mundo, aquela frase fatídica que todo mundo conhece. Conforme eles forem crescendo e for ter, com 15 anos, 14, a idade permitida lá, as redes e tudo mais, a gente ter essas conversas que fazem a seguinte equivalência. A coisa certa fora da internet, ela também é a coisa certa dentro. A coisa errada, você não falaria mal de alguém no grupo, você pegaria alguém e ficaria falando mal de alguém. Então, você não faz isso no WhatsApp. Aí eu acho que a gente precisa injetar valores, sabe? Bons valores. E aí, na prática, a coisa de monitorar o que vê. Eu não gosto muito, nunca olhei o celular das minhas filhas, assim, deixa eu ver e tarará, mas Deixa eu ver quem você fala aqui. eu prefiro essa relação do mãe, olha o que aconteceu, sabe? De vir contar. E às vezes pode ser que isso ainda não aconteça. E você fala, filha, eu quero olhar com você. Eu acho que se a gente entrar por essa porta do eu vou olhar seu celular, não sei o quê. Me dá aqui agora. Nós vamos criar jovens que escondem o que acontece, apagam e tudo mais, para que você não veja. Então a gente precisa cuidar muito da nossa primeira resposta. Aí, quanto mais. Imagina o seguinte, o nosso funcionamento que é libertinagem. Eu quero fazer tudo o que eu quiser, sem pensar no amanhã e tarará, tarará. Na adolescência, mais ainda. Muita impulsividade. O caminho que a gente precisa ir quanto mais responsabilidade você tem, mais liberdade você tem. Só que não existe liberdade sem andar com a responsabilidade junto. Então, eu andaria com essas duas coisas. Você tá sabendo usar? Tem. Fez bobagem? Perde. Então, eu andaria um dia por vez mesmo. Assim, tá legal, tá respeitando as pessoas, tá não sei o quê, tá sabendo usar, legal. Ó, desandou aqui, não conseguiu... eu lembro uma vez que a minha menor, a gente morava nos Estados Unidos, então ela tinha muita liberdade, né? E ela foi andar de bicicleta com as amigas. E aí eu falei, tudo bem, você pode ir pra sorveteria e caso vocês vão pro parquinho ou qualquer outra coisa, você precisa me ligar e falar comigo, combinado? Combinado. Mas empolgou, né? Total. E aí eu passei na sorveteria, não tinha ninguém. E aí, passei na sorveteria, não tinha ninguém. Passei no parquinho, não tinha ninguém. Tinha ido pra casa de uma amiga. E aí, a hora que eu consegui falar, eu falei, amor, ó, direto pra casa. Ela, não, mãe, não sei o quê, tarará. Chegou em casa, eu falei, ó, eu sinto muito. Amanhã, infelizmente, você escolheu ficar sem encontrar suas amigas. Não, mãe, mas dessa vez... Eu falei, não, amor, eu entendi. Eu também empolgo. Perco a hora, tá tudo bem. Mas, para você ter essa liberdade, você não pode deixar de me dizer onde você tá. Então, infelizmente, amanhã você perdeu essa liberdade. Aí, paga a conta um dia. Um dia só. Um dia. E aí, depois vai... Não esquece nunca mais, entendeu? Então, a gente precisa deixá-los experimentar essa consequência desconfortável. E para fechar, qual o primeiro passo para a autonomia de uma criança ou adolescente? O primeiro passo para a autonomia de uma criança e adolescente. Autonomia, a gente... Na verdade, é a capacidade que a gente tem de cuidar das nossas próprias escolhas, sabendo o que a gente está escolhendo. Então, acho que o primeiro passo é a gente usar dessas situações todas que acontecem como oportunidade, aplicando consequência, acolhendo e dando a oportunidade deles acertarem e errarem. Eu acho que uma das coisas dessa superproteção eu não posso deixar ele errar. Nunca. Mas a hora que ele entende... a alegria de ter um resultado bom e a hora que ele tem a tristeza mesmo. Às vezes eu falo para minhas filhas, fique feliz de ficar triste.
Porque a hora que você fica feliz, você tem a tristeza de, nossa, eu quero fazer melhor do que isso. Essa é a gasolina para uma entrega melhor mais pra frente. Dani, eu gostaria muito de agradecer. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu amei nosso bate-papo. Foi uma aula, não tenho filhos ainda, mas foi uma aula de verdade. Hein, Tô preparadíssima agora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. E parabéns pela jovem que você se tornou. Muito obrigada. Pela tua entrega. Obrigada. Que você continue fazendo a diferença por onde você for. Muito obrigada. Linda, Deus te abençoe. Amém. Você beijo. também. Obrigada. Beijo. Obrigada a você. Um beijo, gente. Até o próximo.